Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe e Bebê. E eu vou abrir o programa de hoje falando sobre um tema que eu gosto muito, que mexe muito comigo, que é estrabismo. Com a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda ao nosso programa. Oi, obrigada. Esse tema é um tema muito legal, porque eu acho importante, assim, até uma questão que aconteceu na minha família, a negação da minha mãe e dos pais. Ah, mas é normal o olhinho fazer esse movimento. Doutora, até quando o olhinho faz esse movimento e quando a gente pode desconfiar? Não, eu acho que é estrabismo, vamos começar a tratar. Me explica. Então é o seguinte, quando a gente nasce, a gente não tem ainda um reflexo de fixação, né? Então o bebê enxerga vultos praticamente e depois de algumas semanas de vida é que ele começa a enxergar um pouquinho de imagens e começa a ter o reflexo de fixação, que é de olhar e de acompanhar pessoas, objetos, mas principalmente pessoas. E esse reflexo ele se desenvolve a partir das 8 semanas de vida, 2 meses de vida. Então, depois dos 2 meses é que a criança começa a realmente ficar com os olhos fixos. Então, até os 2 meses, até 8 semanas, é normal o olho fazer um movimento, às vezes para dentro, às vezes para fora, por alguns segundos, né, que fica com o olhinho tortinho. Depois desses 2 meses, aí já não é mais normal. Aí, se você tem em algum momento o olho desviado, aí o ideal é você avaliar, né, o bebê ser avaliado por um especialista, porque provavelmente seja já um estrabismo acontecendo. E qual a importância dessa avaliação acontecer justamente lá no começo, como você falou, após os 2 mesinhos, do que uma avaliação tardia? O que isso pode acarretar de prejuízos para a visão dessa criança? Então, o que acontece? Quando a gente tem um desvio entre os olhos, né, quando os olhos não são paralelos, existe uma competição entre os 2 olhos. Então, o olho que está desviado, né, o olho que não está fixando no objeto, ele está perdendo visão. Então, o cérebro da criança ele tem uma capacidade de suprimir, de apagar a visão do olho que está desviado. Isso a gente chama de ambliopia. Então, quando o olho está desviado, esse olho está perdendo visão e a criança não está desenvolvendo, não está aprendendo a enxergar. O desenvolvimento da visão, ele acontece até os 7 a 9 anos de idade, tá? E o desenvolvimento da visão de profundidade é ainda antes, o de visão 3D, até os 2 anos de idade. Então, quando a gente tem estrabismos que acontecem quando é bem bebezinho, a gente precisa corrigir rápido para que a gente possa dar chance da criança desenvolver também a visão 3D, a visão de profundidade. E depois, estrabismos que acontecem depois dos 2 anos de idade, a gente precisa também acompanhar e tratar para que a criança possa desenvolver bem a visão. E se a gente não trata até os 7 a 9 anos de idade, aí sim a criança pode ter uma perda de visão que não é mais corrigida depois quando adulto. Então, é esse período da infância em que a gente tem que tratar e tem que cuidar bastante da questão do estrabismo. Quando você fala em tratamentos, o que se faz? Por exemplo, você deu um exemplo de, se com 2 meses a criança ainda está com o olhinho assim, não está, né, desviando o olhar, já é um sinal de que pode ser um estrabismo. Se for diagnosticado já com essa idade já se trata, se espera e como que é o tratamento? Quando são estrabismos assim bem precoces, né, logo depois dos 2 meses de idade, em que já tem um estrabismo, principalmente estrabismos fixos, a gente já tem até a indicação de operar, de fazer a cirurgia para corrigir precocemente para que os olhos fiquem alinhados e a criança possa ter a visão de profundidade. Quando tem outros tipos de estrabismo, ou até nesses mesmos, até a gente fazer a cirurgia, também a gente tem o tratamento com tampão, que é a gente ocluir o olho fixador para que a gente possa fazer com que esse olho que não está fixando, ele possa estar sendo obrigado a fixar e assim desenvolver a visão. O cérebro aprender a enxergar com aquele olho que está ficando preguiçoso, né? Que o pessoal costuma falar de olho preguiçoso. Então, a oclusão, ela obriga aquele olho a
a ficar aberto e a enxergar e a fixar os objetos. E quando também é necessário, a gente pode corrigir com os óculos, caso, por exemplo, tenha uma diferença de grau entre os olhos, ou tenha um grau muito alto, em que a imagem está muito borrada, então precisa melhorar a nitidez da imagem para que a gente consiga dar uma imagem melhor, para que o cérebro enxergue melhor e desenvolva melhor aquele olho também. É um outro tipo de tratamento. Depende muito de cada caso, né? E falando justamente em casos, no meu caso, o meu estrabismo não é fixo, mas tem aquele estrabismo fixo. São causas diferentes para cada estrabismo. O meu sempre foi, quando eu forço a visão, eu ficava estrábica. Mas tem gente que não está nem forçando e o olho está para fora ou para dentro demais. Existem vários tipos de estrabismo, né? Existem estrabismos que são por mecanismos sensoriais mesmo, que ainda não tem, alguns até não tem muita explicação do porquê que acontecem, mas pode ter um fator até hereditário associado, em que os olhos não conseguem se manter paralelos e um dos olhos desvia. Tem alguns tipos de estrabismo que são por conta de diferença de grau entre os olhos ou alguma alteração que tenha no olho que gere uma baixa de visão, uma baixa da qualidade de visão, por exemplo, alguma cicatriz, alguma opacidade no olho e que daí aquele olho já fica com uma imagem ruim e daí o cérebro tende a tentar esquecer esse olho para ele não ficar atrapalhando o olho bom. Claro, para a imagem vir perfeita, porém só de um olho, deixando aquele de lado. Deixando aquele esquecido. Então, aquele olho acaba ficando desviado. Tem alguns estrabismos que são por causas, alterações nos nervos, que inervam os nossos músculos. Então, a gente tem 6 músculos em cada olho e esses músculos são inervados por nervos diferentes. Então, às vezes, um desses nervos não funciona direito e daí o olho fica desviado. Então, tem vários tipos de estrabismo. E cada um deles tem as suas consequências, né? Sim. E tem a sua forma de tratamento. Entendi. Então, por isso que é tão importante ser avaliado por um especialista. Né? E saber qual é aquele estrabismo e qual o melhor procedimento, melhor tratamento, enfim. Todos pode a cirurgia ou depende do caso? O estrabismo, depois que a gente trata ele e ele consegue tratar e melhorar a visão, o estrabismo fica estético. Tá? Exceto esses casos que a gente falou antes, das crianças pequenas e que a gente precisa corrigir cedo para desenvolver a visão de profundidade, depois dos 2 anos, o estrabismo fica estético. Então, ele é um desalinhamento em que a gente pode tratar ou não para deixar esteticamente melhor. Porque o tratamento daí da visão mesmo, do desenvolvimento da visão, aí é com tampão ou com óculos, né? Ou ambos, quando é indicado o caso. Então, quando a gente tem essa questão estética só envolvida do desalinhamento, a cirurgia pode ser feita em qualquer momento da vida. Então, mesmo na idade adulta, quando tem estrabismos desde a infância, a gente pode tratar com cirurgia se a pessoa tiver interesse. Né? Entendi. Alguns tipos de estrabismo, alguns casos assim particulares, a gente deixa para operar um pouquinho mais tarde. Por exemplo, o estrabismo para fora, que é de vez em quando, a gente deixa para operar depois dos 6, 7 anos de idade, porque o resultado cirúrgico é mais estável. Mas isso também é particular desse caso. Mas, de qualquer maneira, depois que a gente trata a visão, que é o primordial, né, que é o essencial, a gente ter garantia de que a criança, né, vai desenvolver uma visão boa, de qualidade, para levar para a idade adulta, aí o estrabismo estético pode ser tratado cirurgicamente em qualquer momento da vida. Entendi. Eu ouvi muito assim, que eu não podia fazer a cirurgia porque o meu grau mudava. A todo momento, ia sempre aumentando, e que poderia ficar fixo, que no meu caso era o acomodativo, então ele não era fixo, e que isso poderia acontecer. Realmente isso pode acontecer? Pode acontecer de o estrabismo ficar fixo, principalmente quando a gente tem uma baixa de visão importante desse olho.
Tá? Se a gente não consegue anular o mecanismo de oclusão, de perda de visão com a oclusão, né, de estimular esse olho, às vezes acontece de esse olho ficar com o desvio o tempo inteiro, mas não que seja necessariamente por conta da correção cirúrgica, né? Normalmente esse tipo de estrabismo, quando ele fica fixo, é mais a questão do próprio olho, de ele estar já com uma baixa de visão em que fica um estrabismo permanente, do que ser secundário à correção cirúrgica. Entendi. Nossa, quanta informação. Muito bom, adorei. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento. É bom, assim, para as mães também saberem, porque como a gente começou falando sobre a negação, isso, a mãe assim, não, mas não é, não, é só de vez em quando, mas eu acho que sempre que tu vê qualquer coisinha diferente no teu filho, tens que levar para um especialista o quanto antes, para que ele diga se é ou se não é, não nós como mães, porque nós não temos esse conhecimento. Então, acho que serve também para você que está nos acompanhando, qualquer dúvida, qualquer coisinha que você perceba de diferente, procure um especialista, e se nessa entrevista ficar com alguma dúvida, manda mensagem que a doutora Thaís responde para nós, né, doutora? Pode mandar. Obrigada e até o próximo encontro. Até. Você já ouviu falar em cirurgia por vídeo? Hoje eu trouxe o nosso cirurgião pediátrico, o Dr. Valberto. Bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Mari. Sempre um prazer. Então, achei muito legal esse tema, para a gente falar um pouquinho sobre as cirurgias por vídeo no tórax e no abdômen. Então, assim, quais são os benefícios? Só em pensar, a gente já imagina que não vai ter aquele corte gigantesco. É isso, doutor? Isso. Há uma série de procedimentos que o cirurgião ele consegue fazer de uma forma segura, como se estivesse operando da forma aberta, só que por meio de instrumentos longos, e você entra nas cavidades do corpo, na cavidade torácica e na cavidade abdominal, por meio de incisões muito menores do que as incisões convencionais. Então, crianças que nascem com algumas malformações congênitas, quer dizer, malformações que já vieram com ela no parto, doenças císticas, cistos pulmonares, malformaçõezinhas congênitas, a gente consegue resolver no tórax por meio desses instrumentos com incisões pequenas. Isso possibilita a realização do procedimento com segurança, causando menos dor no pós-operatório, uma recuperação e uma alta hospitalar mais rápida e uma estética muito melhor. Cavidade abdominal também, da mesma forma. A mais conhecida é a famosa apendicite. Hoje em dia, praticamente todos os episódios de apendicite, uma cirurgia de urgência na criança, a gente consegue passar esses instrumentos fininhos, retirar o apêndice inflamado, lavar a cavidade, limpar tudo direitinho, e o pós-operatório é muito mais confortável e mais estético para esses pacientes, em comparação com aqueles acessos convencionais que eram feitos antes. Então essas são as vantagens: menos dor, um pós-operatório mais tranquilo e a estética, principalmente na região do tórax. Aquelas incisões grandes poderiam causar deformidades torácicas com o desenvolvimento e o crescer da criança, e hoje em dia a gente evita bastante isso. Que legal. Então, assim, é uma opção para a mãe? Você oferece 2 tipos de procedimento e a mãe escolhe? Como é que funciona? Dependendo do diagnóstico da criança, vou dar um exemplo de coisas comuns. Pacientezinho que chega no nosso consultório, o meu filho foi encaminhado pelo pediatra porque ele tem doença do refluxo gastroesofágico. Tem que fazer uma cirurgia para tratar o refluxo. E a gente explica para a mãe que hoje em dia a estrutura que nós temos nos hospitais, nos principais hospitais que nós atendemos, nos permite propor e fazer esse procedimento por meio da videolaparoscopia. Você faz a laparoscopia, que é o primeiro procedimento descrito na literatura, quando você entra apenas com a câmera no abdômen do paciente, seja ele adulto ou criança. E agora você tem uma câmera conectada ao cabo e passa essa imagem para uma TV, uma torre de vídeo, onde o cirurgião tem todas aquelas imagens ampliadas em alta definição. Então a gente passa por um treinamento especial para aprender a manusear e fazer os pontos, as manobras com segurança, utilizando instrumentos longos de 25, 30, 35 centímetros. Olha só. E aí você consegue fazer cirurgias seguras, com acessos muito menores do que o acesso original, fazer o mesmo procedimento cirúrgico, mas utilizando 3, 4, 5 pequenas incisões de 5 milímetros ou 1 centímetro,
e você propicia para esse bebê um tratamento efetivo, seguro, só que em contrapartida aquelas incisões de meio abdômen grandes, de 10, 12, 15 centímetros, não são mais necessárias. Nossa, que diferença. Menos dor, alta precoce, menos medicação potente para dor, opioides, medicações que eram antes prescritas, a gente não precisa mais fazer. Então, realmente traz muita vantagem para esses pacientes. E óbvio que também tem a parte estética Também envolvida, porque ele é um bebê, mas ele vai crescer, depois na adolescência, aquilo... troca aquela incisão Gigante. abdominal por incisões. A gente usa bastante quando tem que fazer uma incisãozinha um pouco maior, 1,5 centímetro, 2 centímetros. Uma outra que é muito comum é retirada da vesícula em alguns bebês que precisam, crianças que têm problemas de sangue, doenças hematológicas, anemias, esferocitose, anemia, anemia falciforme, a púrpura, procedimentos que a gente tem que fazer. Aí você precisa de um acessinho um pouco maior para tirar a vesícula, você usa o umbigo, a cicatriz umbilical que já é pré-existente e natural. Então, a maior incisão fica sendo a incisão umbilical. Não tem como notar, tá ali discreta, dentro, que ninguém já, vê. o umbigo já é cheio de marquinhos, né? 1,5 centímetro, bem discretinho, e as outras incisões mínimas de meio centímetro. A criança praticamente com 48 horas está em casa, se divertindo, brincando, com a vida praticamente Não normal. tem aquele talho para cuidar. Filho, não corre, não pode, tem que ficar deitado de cama, tanto que, que ficava no hospital internado, né? Praticamente não se corta mais músculos abdominais, que isso doía e limitava muito a movimentação da criança. Quando ele se movimentava, fazia a rotação do tronco, mexia nesse músculo que foi recém-seccionado, isso dava dor, não existe mais isso. Então é utilizado, por exemplo, no abdômen para cirurgia de vesícula, cirurgia para tratar o refluxo gastroesofágico. A gente faz essa cirurgia para crianças com doenças hematológicas e você tem que tirar o baço da criança. A gente consegue fazer a ressecção do baço e retirar ele por uma incisãozinha muito mais estética lá embaixo, no abdômen, que dói menos do que a incisão tradicional na parte superior. A gente usa para criancinhas que nasceram com testículo não palpável e a gente não sabe se a criança tem testículo ou não, porque uma grande função coringa que a gente chama da videolaparoscopia, que ela não serve apenas para tratar, ela não é só terapêutica, mas ela pode ser usada como diagnóstica. Então você pode passar uma ótica, a câmera no umbiguinho do bebê e ver se existe um testículo dentro da cavidade que por um problema embriológico não desceu até a região inguinal, ou esse testículo não existe, ele tem uma agenesia testicular. E está resolvido o problema, não há o que tratar, porque na verdade aquele testículozinho daquele lado não se desenvolveu, como acontece com alguém que nasce sem um rim ou sem um órgão. Então, a videolaparoscopia também serve para isso, para dar diagnóstico. Minha filha tem dor abdominal há 6 meses, a gente não sabe a causa, pode ser que seja um gângliozinho aumentado de tamanho, pode ser que o cisto do ovário que ela tem esteja causando problema, você passa a câmerazinha no abdômen, inventaria, olha, analisa, registra, você tem a possibilidade de gravar todo esse vídeo, discutir com outros especialistas de outras aulas, de outras áreas, então isso ajuda bastante. Na parte do tórax, tem se utilizado bastante para criancinhas que nascem ou com o esôfago fechado, chama atresia de esôfago, ou crianças com a chamada CCPM, que traduzindo são as doenças císticas pulmonares congênitas, doenças que eu já mencionei, são cistos pulmonares que foram detectados antes do nascimento e após o nascimento, o pediatra neonatal nos chama um cirurgião pediátrico, olha, tem uma malformaçãozinha no pulmão, eu queria saber como é que a gente pode conduzir o caso. E uma boa parte delas a gente também pode fazer sim, entrar com as pincinhas, fazer o procedimento. Isso é uma cirurgia muito menos invasiva do que era antes, que você abria o espaço intercostal, colocava afastadores de metal, doía no pós-operatório. Sim, porque imagina a face toda. Então o objetivo é sempre esse, fazer uma cirurgia com uma qualidade tão boa quanto a cirurgia convencional, aberta, mas com segurança e fazendo com que você diminua o tempo de internação no hospital, diminua a dor, faça com que a estética fique muito melhor. Esse bebê daqui a 2, 3, 4 anos, 5 anos, você esbarre com ele em um evento social, na praia, brincando, procure a cicatriz. E não tem nada. Nunca foi operado. É isso que a gente sempre quer. Sensacional. E assim, esse tipo de cirurgia, ela pode ser utilizada também, feita
em uma emergência, em caso de emergência? Ah, chegou na emergência, na correria lá. Pode. Vamos para essa ou vamos para essa? Pode. A apendicite é o maior exemplo. É. Ela não chega a ser uma emergência, mas ela é uma urgência, não há o risco iminente de morte, mas é um problema que tem que ser resolvido de imediato. E sim, o paciente tem estabilidade o suficiente para que seja insuflado ar na cavidade abdominal, que é assim que a gente faz. Cria-se um espaço onde você passa os instrumentos e consegue ir lá e exercer e fazer a cirurgia direitinho. Tem muitas funções. Como a gente mencionou no diagnóstico, eu atuo como cirurgião pediátrico na área de oncologia pediátrica e a gente faz muito diagnóstico em oncologia. Gânglios, às vezes biópsias tumorais, são tumores que não são passíveis de serem ressecados, retirados, a gente pode entrar só com a vídeo, que é muito menos intervencionista, tira um fragmentozinho do tumor, manda para estudo anatomopatológico, o patologista nos dizer o diagnóstico daquela lesão. Tumores pequenos, que a gente já sabe qual que é a causa, que são passíveis de serem retirados com segurança por vídeo, a gente pode ir lá e tirar a adrenalectomia, tirar a adrenal, a suprarrenal do bebê quando ela tem uma lesão, tirar um rinzinho quando tem lesão. Você consegue fazer um tratamento praticamente completo, com segurança, e em vez de fazer aquelas grandes incisões de antes, você resguarda o bebê, fazendo com que ele passe por um pós-operatório muito mais tranquilo, digamos, menos estressante, que é o que a gente quer. Menos tempo de UTI pediátrica no pós-operatório, menos dor. Então a gente consegue jogar muito com esses instrumentos, ajudar bastante a instituição como um todo. As outras especialidades dentro do hospital pedem a gente aplicando ela da forma correta. Para isso a gente passa por um treinamento. Claro. Para aprender a fazer pontinho, segurar a agulha, passar de uma pinça para outra. Mas uma vez que a gente começa a pôr tudo isso em prática... Já estou te enxergando aí, com a mão já está... Para ter mais ou menos uma ideia de como a gente faz, porque basicamente existem caixas de treinamento, onde você fica treinando, manipulando com delicadeza. O doutor deve dormir e ficar assim, ó. A gente começa esse treinamento na cirurgia geral, que a gente faz antes da especialização em cirurgia pediátrica, e depois a gente aprende a fazer tudo bem delicadinho no bebezinho, e aí depois que a gente está com uma prática muito boa no bebezinho, a gente vai lá para o recém-nascido. Então existem treinamentos especiais para isso. Sensacional, adorei. Gratidão à cirurgia com vídeo, né? Ótima tecnologia que veio para ajudar essas crianças e os pais. Obrigada, doutor, por falar um pouquinho para nós sobre o teu trabalho, sobre o teu dia a dia, que eu já vi que tu já está assim. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que o doutor nos ajuda a responder. E até o próximo encontro. Joia, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você, esclarecendo tudo isso. Obrigada. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre vias de parto de crianças cardiopatas. É claro, com a nossa pediatra, nossa cardiologista, doutora Luciana. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Lu, quando a gente pensa numa criança cardiopata, a gente já descobre durante a gestação e aí já monta toda uma estrutura. E aí a gente pensa parto normal, cesárea, o que é indicado, o que deve ser feito. Então, assim, você, como acompanha essa gestante, provavelmente vai acompanhar o nascimento do bebezinho, vai estar ali. Conta para nós como é que funciona, o que essa mãe precisa saber. Ela pode ter o bebezinho dela de parto normal? Ela está descartada essa chance? Tá, então como que funciona isso? Assim, a gente faz o eco fetal e faz um diagnóstico de uma cardiopatia, que pode ser uma cardiopatia muito simples e benigna, que com o tempo vai se resolver. E esse nenenzinho não tem risco nenhum no nascimento. Então, ele pode sim nascer de parto normal, pode esperar uma gestação até o termo, a maioria das vezes combinado com o próprio obstetra, né? Ou se a mãe não vai ganhar com o obstetra que está fazendo pré-natal, a gente orienta bem a mãe, deixa anotadinho, pede, quando chegar na maternidade, mostra o laudo, conversa o que a gente já combinou, né? Porque não é sempre que o cardiologista acompanha. Quando são essas cardiopatias simples, não há necessidade do cardiologista acompanhar. E aí, normalmente, essas mães podem sim ter parto normal, esses nenéns podem nascer de parto normal, o esforço do parto, que normalmente é a maior preocupação, mas é puxado fisicamente, tal, para a mãe, para o neném, pode ser também, mas não tem problema nenhum, né? Quando que normalmente
se indica, não, tem que nascer de cesárea, num ambiente planejado, é quando tem uma cardiopatia congênita grave, que o nenê precise de atendimento, muitas vezes de cateterismo ou de cirurgia logo, então ele já tem que nascer num local onde ele vai receber o atendimento específico. E aí depende muito de sala de bloco cirúrgico para fazer a cesariana, os outros procedimentos que o bebê possa vir a precisar. Então, às vezes, aí nesses casos são feitas cesáreas por questão de tempo, né? Tempo de sala disponível, do médico para atender, do tratamento que precisa, não dá para esperar o trabalho de parto. Entendi. E Lu, o tempo de alta desse bebezinho é o mesmo, é diferente? O que que muda? O que que vocês fazem? Tá Ele certo. fica mais tempo lá dentro? Conta pra nós. Muda conforme a cardiopatia do neném, tá? Então, assim, é um neném que é uma cardiopatia benigna, que a gente vai acompanhar ao longo do tempo. Então, ele vai nascer na maternidade, e eventualmente vai para a UTI para observar como vai se comportar logo nas primeiras horas do nascimento. Às vezes nem precisa, pode ficar no quartinho dele com a mãe. Aí, normalmente, a gente faz o atendimento ali na maternidade, né? Alguns precisa, alguns é melhor esperar até, inclusive, daí a gente já deixa marcado, deu 15, 30 dias depois que nasce, já volta aqui na clínica para a gente avaliar. Outros a gente avalia na maternidade mesmo. Aí vai muito dependendo da cardiopatia, da idade gestacional que nasceu, porque às vezes a gente tem uns apressadinhos e aí, né, se comporta diferente do termo e do prematuro. Entendi. E os nenéns, que aí a gente tem que encaminhar para nascer no centro especializado e tal, aí é um pouco diferente, né? Porque o diagnóstico intraútero, ele é muito preciso hoje em dia. Mas o mais adequado é depois que o neném nasce, repete o eco. Quando às vezes é uma coisa muito complicada, faz um cateterismo de estudo antes, ou uma angiotomografia, enfim, né? Para planejar o tempo cirúrgico, o que vai fazer, quando fazer. E aí essas internações são mais prolongadas, né? Isso que eu ia te perguntar, assim, quando o bebezinho tá lá dentro da barriga da mamãe e você descobre que tem uma cardiopatia, você não tem tanta certeza de que tipo de cardiopatia realmente o que se trata, quanto depois que o bebezinho nasce, que daí você consegue fazer o exame direto na criança e aí sim ver qual procedimento será feito. Isso, o eco fetal hoje em dia, por causa dos aparelhos muito bons, inclusive, a gente vê muita coisa, né? Então, assim, dá para ter, na maioria dos problemas, uma noção muito boa do que é. Uhum. Mas sempre precisa repetir depois que nasce. Lógico. Sempre. Isso é... E aí, depois que repete esse exame, aí sim você vai saber o que o bebê vai precisar, que tipo de atendimento, que tipo de procedimento. E aí são várias cardiopatias e vários tratamentos, Lu? A gente já consegue pelo fetal precisar, né? O tipo, assim, pelo menos ter uma ideia das coisas que precisam ser feitas. Tá. Mas sim, são várias cardiopatias, vários tipos de procedimento, vários tempos que se pode esperar ou não, aí depende da cardiopatia, da capacidade do nenezinho desenvolver depois que nasce, se ele vai conseguir mamar bem, se ele vai ganhar peso, né? Assim, às vezes dá para esperar até o 6º mês de vida para operar, ou precisa operar antes, ou dá para esperar até o 9º mês. Aí depende muito da cardiopatia e de como o nenezinho vai encarar a cardiopatia. E todas as cardiopatias, elas precisam de cirurgia ou não? Não são todas as cardiopatias, porque as benignas, as pequenininhas, por exemplo, uma CIV pequena, que é uma comunicação no meio dos 2 ventrículos, às vezes é um defeitinho tão pequenininho que não gera nenhum sintoma para a criança desenvolve bem, a gente vai acompanhar aquilo ali, não há necessidade de cirurgia. Aí vem o risco-benefício ou o custo-benefício, né, claro, da intervenção, né? Mas tem algumas que precisam sim, e a gente encaminha, faz, depois fica acompanhando e ok, né? Uhum. E são cirurgias graves? São cirurgias como que a gente pode falar assim para as mães? Porque quando a gente pensa, por exemplo, uma gestante está nos acompanhando agora e sabe que o bebezinho já foi diagnosticado que tem uma cardiopatia, como que ela pode se preparar? Aí às vezes é uma notícia que chega de sopetão. Porque né? a gente pensa, é coração, né, Lu? E assim, são cirurgias complicadas, porque tem que abrir o peitinho do neném, né? Algumas faz pelo ladinho, aqui pelas costas. E
E são cirurgias mais delicadas, né? De tempo de internação mais prolongado, mexe no coração, né? Então, tem gravidade sim, mas onde as crianças operam são locais preparados para fazer Sem isso, dúvida. né? Que são profissionais que são preparados, que fazem isso todo dia, então... Existe uma segurança. Existe, sim, dá certo, né? Sim. Dá certo. Os números né? são positivos. Positivos. Então, claro que isso tem já é bom. cardiopatias, tem cardiopatias que são muito graves, que a gente sabe que os números não são bons. Sim. Mas a gente sempre tenta, né? Lógico. Sempre tem o que tentar fazer, enfim. Entendi. Lu, adorei. Obrigada por trazer esses conteúdos para nós, por nos ajudar a entender que cardiopatia não está ligada diretamente com cesárea, porque muito se viu de indicação, qualquer coisa indicação para cesariana. Sim. E aí a mãe tinha aquele sonho de ter o bebê de parto normal, e daí não pode, sendo que, uma criança que foi diagnosticada com algum tipo de cardiopatia não necessariamente precisa fazer uma cesariana. Então, obrigada por trazer essa informação para nós. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, você manda a sua dúvida para nós, que a nossa cardiologista pediátrica vai responder para você. Até o próximo encontro. Obrigada. Até.